Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de discutir com vocês da angústia, da espera, da fé que precisamos exercitar quando estamos envolvidos em alguma demanda, em alguma necessidade burocrática, em alguma questão que demanda alguma decisão do poder público, mais especificamente quando estamos com alguma batalha judicial. O termo batalha não necessariamente significa que estamos nos defendendo de algo ruim, né, como uma infração ou alguma dificuldade. Mas diz respeito, né, sobretudo, quando nos envolvemos de modo extremamente angustiante e estressante, porque precisamos do tempo, né, dos tribunais, que é longo, precisamos também compreender a natureza do processo, precisamos lidar com muitas incertezas e inseguranças, se de fato aquilo que precisamos de justiça será realmente atendido. A palavra de Deus tem, ali nos evangelhos, um relato bastante curioso que demonstra como que precisamos nos esforçar. O texto é trazido, né, por Jesus a partir de um ambiente jurídico, denota as dificuldades, né, de como que é difícil lidar com a justiça, com os juízes, mas pode ser importante para a nossa reflexão, há sem número de aspectos que também envolvem a nossa fé, envolve a nossa esperança, envolve, sobretudo, a nossa paciência. Porque talvez uma das maiores dificuldades que enfrentamos ao lidar com questões burocráticas, ao termos que acionar a justiça ou sermos por ela acionados, é justamente se teremos disposição, se teremos força, coragem e, sobretudo, paciência para perseverar e atingirmos o resultado, a justiça, a solução do nosso problema. Vamos ler o texto trazido aqui, né, para nós, a partir do Evangelho de Lucas, né, no capítulo 18, a respeito da parábola que Jesus nos ensina. Diz o texto: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Queridos irmãos e irmãs, é um texto de uma riqueza muito grande, porque nos traz diferentes ensinamentos, né? Sobretudo quando estamos enfrentando circunstâncias das quais a gente não tem muita certeza se do outro lado, se com as pessoas com as quais a gente se relaciona, se uma dificuldade que a gente precisa avançar, se na lida com tantos outros aspectos, se temos no outro lado alguém que vai ser honesto, alguém que vai ser justo, alguém que vai nos dar o devido tratamento. O texto de Jesus é extremamente oportuno, porque muitos de nós enfrentamos dificuldades, muitos de nós nos sentimos, de certo modo, em certas circunstâncias, desamparados, porque temos que lidar com um Estado que parece um ente abstrato, a gente nunca sabe quem é que vai
nos dar a decisão, quem é que vai atender uma necessidade nossa, qual tipo de funcionário vai ali nos abrir as portas, nos dificultar, nos criar problema, nos causar dor, angústia e sofrimento. Da mesma maneira, uma sensação de impotência toma conta de nós quando nós precisamos resolver questões e quem está do outro lado, muitas das vezes, não teme a Deus, não tem pressa, não leva em consideração as nossas razões e fica parecendo que, quanto mais o tempo passa, mais nós estamos distantes de uma solução. É nesse contexto que Jesus traz essa parábola como uma espécie de comparação, de que nós precisamos, sobretudo quando queremos justiça nas nossas vidas, quando queremos solucionar nossas dificuldades, quando precisamos avançar, quando precisamos corrigir algo nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, a gente não pode levar em conta as dificuldades iniciais, a gente não pode levar o tempo que seja necessário levar, a gente não pode levar em conta as dificuldades, a gente não pode se deixar se vencer pelo cansaço, pela dificuldade, pelos obstáculos e, sobretudo, não se sinta vencido se você precisa solucionar algo e quem está do outro lado não teme a Deus, não vai levar em conta as suas razões, alguém que muitas das vezes parece uma entidade abstrata, digamos assim, de olhos vendados, né? A justiça tem, digamos, essa representação mítica, né? Ela é como se fosse uma deusa de olhos vendados, porque não leva em consideração as pessoas. O curioso, queridos irmãos, que essa representação ela pode significar para muitas pessoas uma série de questões. O lado de que a justiça dá a cada um aquilo que cada um mereça. Mas também um fato muito curioso de que muitas das vezes aquilo que a gente resolve nas nossas relações cotidianas, conversando com as pessoas, procurando razões, muitas das vezes quando nós vamos para os órgãos burocráticos, muitas das vezes quando precisamos solucionar, parece que do outro lado ali tem alguém que não nos enxerga. É nesse contexto que a palavra de Jesus é muito importante. Nós precisamos confiar no amor de Deus para nós, que somos seus filhos e somos seguidores. Precisamos confiar de que Deus conhece as nossas necessidades e é capaz de nos fazer justiça naquilo que precisamos, naquilo que merecemos e nas questões da nossa vida que demandam solução, que estão há muito tempo paradas, obstaculizadas, ali precisando passar por um desempecilho. Do mesmo modo, precisamos ter a confiança de que Deus está acima de todas as coisas, né? De que Deus, Ele opera para ajudar o seu povo, Ele opera para nos abençoar, mas é muito importante que nós não percamos as esperanças, é muito importante que estejamos todos os dias confiando de que Deus, Ele traz soluções, de que Deus, Ele traz desfechos favoráveis, mesmo que as decisões, os resultados, mesmo que ali o veredito que a vida esteja nos dando, inicialmente possa nos parecer contrário, demorado ou até mesmo injusto. O texto da parábola de Jesus é sobre o nosso compromisso de confiar. E eu tenho visto, queridos irmãos e irmãs, na minha experiência, na minha vida, nas pessoas que nos são próximas, nas relações com as quais nós temos no trabalho, de que, muitas das vezes, uma batalha judicial, uma questão burocrática, uma circunstância administrativa que estamos enfrentando. Algo que nos exija uma enorme dose de força, coragem, paciência, oração e confiança em Deus. Muitas pessoas não conseguem. Já ouvi de muitos colegas de trabalho, já ouvi de muitas pessoas
Já percebi de muita gente abrir mão do seu futuro, abrir mão de lutar pelos seus direitos, abrir mão de persistir na esperança, porque muitas das vezes o desgaste emocional, o estresse que envolvem esses processos é muito grande, é muito doloroso, é muito difícil. Tanto é que muitas pessoas acabam deixando de lado, né? Abandonando a possibilidade de lutar por algo que lhes é de direito. E muitas pessoas desistem. Uma vez, eu, numa igreja, fui questionado numa escola dominical a respeito de um irmão que tinha sofrido muito, mas muito nas mãos de uma pessoa. E ele tinha a oportunidade de levar esse caso para as esferas do judiciário. E ele me perguntou se ele estava certo ou errado em adotar a via judicial. Eu disse para ele que a questão de certo ou errado era muito complexa, mas que talvez ele pudesse tomar a decisão de seguir em frente ou desistir apenas por uma única razão. Você está preparado para o desgaste emocional que você enfrentará com este processo? Esta resposta, queridos irmãos, me pareceu muito adequada, não apenas naquele momento, os demais participantes daquela escola dominical, as pessoas que ali estavam, e ele também. Eu não sei qual decisão ele tomou, mas, queridos irmãos, qualquer circunstância burocrática, administrativa, nas nossas vidas, que envolva a justiça, que envolva o Estado, que envolva o tempo, que envolva as nossas relações, elas demandam um forte engajamento emocional. É por isso que Jesus diz sobre o dever de sempre orar e jamais esmorecer. Neste tempo, queridos irmãos e irmãs, eu te convido à reflexão. Existem questões na sua vida que você já abandonou, que você já desistiu, que você deixou para lá, alguma coisa que talvez você poderia continuar, mas sentiu-se desgastado, sentiu que não dava para caminhar mais, deixou aquilo de lado. Eu gostaria de retomar isso com você. Talvez não seja mais possível, seja um procedimento, seja alguma coisa, mas é bem provável que nós possamos retomar as nossas orações. É bem provável que a gente possa retomar aquelas questões difíceis, delicadas. Algumas temos como exemplo questões familiares, questões trabalhistas, questões que envolvem o nosso lugar, seja na família, seja no trabalho, questões que precisam de solução, questões que muitas das vezes a gente foi conversar com alguém, com um superior, com um juiz, com uma autoridade, e não recebemos a devida justiça. Então, amados irmãos, o que quer que seja, é tempo da oração, é tempo de retomarmos, é tempo de nos colocarmos na presença de Deus e buscarmos e insistirmos, seja com processos, seja com a nossa vida, seja com as nossas batalhas. Não podemos jamais desacreditar de que Deus, quando acionado, ele faz justiça a todos nós. Ele traz para nós a solução dos nossos conflitos. Ele nos ajuda a seguir em frente. E ele faz com que nós possamos vencer os obstáculos, os empecilhos, as injustiças que estão na nossa caminhada. Vamos nos preparar a partir do cântico e depois vamos interceder para que a justiça seja feita nas nossas vidas. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam, clamam por socorro contra o braço do
dos poderosos, mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite e nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera em Deus, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera em Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Jesus nos pergunta, quando o Filho do Homem vier à Terra, achará fé entre as pessoas, né? E do mesmo modo, né, o texto de Jesus diz, Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em atendê-los. Espere em Deus, vamos orar, vamos interceder, vamos seguir em frente, que a nossa vida receberá a justiça de Deus. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por nos visitar nas nossas angústias, nas nossas dores, nas nossas esperas, no nosso cansaço, na nossa lida. Todos temos, ó Pai, alguma questão para resolver, algum problema que demanda solução, alguma dificuldade que vem se arrastando nas nossas vidas e que muitas das vezes, ó Pai, a gente se sente sobrecarregado em prosseguir. Pela Tua palavra, ó Pai, nós queremos seguir em frente. Pela Tua palavra, nós queremos continuar acreditando. Pela Tua palavra, nós queremos colocar nossas vidas, nossos sonhos, aquilo que nos é de direito. Nos faz justiça, Deus querido, abençoando-nos, derramando sobre nós a Tua graça e Teu poder, fazendo justiça nas nossas vidas no meio profissional, fazendo justiça nas nossas vidas em família, naquilo que é de nos direito, fazendo justiça nas nossas relações comerciais, entre as pessoas, naquilo que muitas das vezes a vida está nos trazendo mais danos e prejuízos, mais decepções e angústias. Faze-nos justiça, Senhor Deus, olhando para nós, derramando, ó Pai, o Teu favor e colocando em ordem. Ajuda-nos a aguardar a Tua salvação. Ajuda-nos a lutar e esperar pelo dia da vitória. Derrama bênção e poder, Deus querido, e dá-nos disposição para seguir em frente. E mesmo que tenhamos que ir em busca dos nossos direitos, mediante a pessoas não tementes, desonestas, ou que nos causaram muito mal, dá-nos força e coragem, Senhor. Mas, acima de tudo, não nos deixe sem
teu favor. Assim, oramos, confiamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te dando uma excelente semana na presença do nosso Deus. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz onde está Deus que me fez.